Graça e paz de Cristo. Nós estamos lendo o livro Uma Vida com Propósitos, escrito pelo pastor americano Rick Warren. Nesse livro, ele apresenta um devocional, uma meditação na palavra de Deus, com base em 40 dias. E nos primeiros 7 dias, ele fala, afinal de contas, por que estou aqui? E ele fala no dia 1 que tudo começa com Deus. No dia 2, ele fala que você não é produto do acaso, mas você está aqui na Terra para cumprir um propósito. No dia 3, o que tem dirigido a sua vida? Você já pensou nisso? No dia 4, nós fomos criados para sermos eternos. No dia 5, para Deus, essa vida é um teste, por isso todos passamos por provações. A vida é um cargo de confiança. Deus derramou sobre cada um cargo em que Ele confia que nós vamos usar os nossos dons, talentos e habilidades para o bem. E no dia 6 ele falou que essa vida é uma atribuição temporária. Nós vamos ficar aqui apenas por um tempo. No dia 7 ele falou a respeito da razão de tudo. A razão de tudo é darmos glória a Deus. E esse é o primeiro propósito. Nós fomos criados para adorar a Deus. No dia 8 até o dia 14, o pastor Rick Warren apresentou 7 dias de meditação sobre esse primeiro propósito. E agora nós estamos lendo o propósito número 2. Você foi criado para fazer parte da família de Deus. Então, o primeiro propósito, nós fomos criados para adorar a Deus. E o segundo propósito, esse Deus, ele tem uma família. Nós fomos criados para pertencer à família de Deus. Então hoje nós vamos ler o terceiro dia do segundo propósito. Cada propósito tem 7 dias de meditação. Só o último propósito tem 5 dias. Então, hoje é o segundo propósito, lemos o dia 15, dia 16, hoje é o dia 17. É o terceiro dia do segundo propósito. Você foi feito para pertencer à família de Deus. Dia 17, um lugar ao qual pertencer. Agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus, como todos os outros cristãos. Efésios capítulo 2, versículo 19. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Aqui do lado tem um QR Code. Quem está acompanhando a leitura já sabe, esse QR Code, você pode posicionar a câmera do seu celular e você vai cair em um vídeo em que a equipe do pastor Rick Warren preparou para falar a respeito desse dia 17 do devocional. Então você que tem interesse, posicione a câmera do seu celular e assista ao vídeo. Vamos agora para a leitura do dia 17. Um lugar ao qual pertencer. Você é chamado para pertencer não somente para crer. Mesmo no perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Fomos criados para a vida em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para a família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. Veja que nessa primeira frase, o pastor Rick Warren já nos apresenta a ideia de que nós fomos criados para vivermos em família, em comunidade. Tem pessoas que defendem que o isolamento é uma boa condição de vida, porque você pode fazer tudo o que você quer, na hora que você quer, e você não deve satisfação a ninguém. Mas em algum momento você vai sentir falta da comunidade, vai sentir falta de apoio, vai sentir, quando estiver doente, como você faz. Nós precisamos viver em comunidade.
A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual, ou seja, um crente que vivesse isolado dos outros fiéis, privado de companhia. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, edificados juntos, tornados membros juntos, feitos herdeiros juntos, combinados, mantidos juntos e que seremos arrebatados juntos. Veja 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22. Capítulo 3, versículo 6. Capítulo 4, versículo 16. Colossenses capítulo 2, versículo 19. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Você não está mais por conta própria. Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Na família de Deus, você está unido a todos os outros fiéis e faremos parte uns dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz: em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos capítulo 12, versículo 5. Seguir a Cristo inclui pertencer, não apenas crer. Somos membros de seu corpo, a Igreja. Observa C.S. Lewis que a palavra membro é de origem cristã, mas foi esvaziada de seu significado original. Romanos capítulo 12, versículo 5. As lojas oferecem descontos a membros, entre aspas, e os anunciantes usam os nomes desses membros para criar listas de mala direta. Nas igrejas, tornar-se membro significa simplesmente adicionar um nome a uma lista, sem nenhum requisito ou expectativa. Pela perspectiva de Paulo, ser membro da igreja significava ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e inseparável do corpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versos 4 e 5, 1 Coríntios capítulo 6, verso 15 e capítulo 12, versículo 12 e 27. Precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico dessa palavra. A igreja é um corpo, não um edifício, um organismo, não uma organização. Para que os órgãos do corpo humano cumpram seu propósito, precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você como parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas perderá esse segundo propósito para a sua vida se não fizer parte de uma igreja local. Vou ler novamente essa frase. Você foi criado para uma função específica, conforme os dons que Deus deu a você, as capacidades que deu a você, os talentos que Deus deu para você. E você perderá o segundo propósito de cumprir a sua função para a sua vida se você não fizer parte de uma igreja local. Você descobre seu papel nesta vida pelo relacionamento que mantém com os outros. A Bíblia diz: assim como as várias partes do corpo humano, cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado, que não tem valor. Romanos capítulo 12, versos 4 e 5. Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, fica paralisado e morre. Ele não pode existir por si mesmo, nem você, desligado e arrancado do sangue vivificante da igreja local, sua vida espiritual se enfraquecerá e logo deixará de existir. Veja Efésios capítulo 4, versículo 16. Efésios 4 é um capítulo que fala sobre a unidade das pessoas da fé. Por isso, o primeiro sintoma de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular nos cultos e a outras reuniões dos irmãos na fé. Sempre que nos tornamos descuidados com a comunidade de irmãos, todo o restante também começa a desmoronar.
Aqui ele deixa uma frase de destaque: você descobre seu papel nesta vida pelo relacionamento que mantém com os outros. É no relacionamento que nós temos com os outros que nós vamos percebendo aquilo que nós somos melhores em contribuir e ajudar os outros. As pessoas vão nos dando retorno daquilo que nós fazemos bem e que podemos ajudá-las. Ser membro da família de Deus não é irrelevante nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Veja Mateus capítulo 16, versículo 18. A igreja é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como sua função nele. A pessoa que diz: não preciso de igreja, é soberba e ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Veja Efésios capítulo 5, versículo 25. Na Bíblia, a igreja como um todo é chamada a noiva de Cristo e o corpo de Cristo. Veja 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e veja também 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, Efésios capítulo 5, versículo 27, Apocalipse capítulo 19, verso 7. Não consigo imaginar alguém dizendo para Jesus: eu te amo, mas não gosto de tua noiva. Ou eu te aceito, mas rejeito teu corpo. Mas é isso que fazemos quando desprezamos e depreciamos a igreja ou reclamamos dela. Em vez disso, Deus nos manda amar a igreja, tanto quanto Jesus a amou. A Bíblia diz: amem sua família espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, parte B. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. A comunidade local. Salvo em poucas e importantes exceções, como quando alude a todos os fiéis ao longo da história, a palavra igreja é utilizada na Bíblia quase sempre para se referir a uma comunidade visível e local. O Novo Testamento parte do princípio de que o membro pertence à comunidade local. Os únicos cristãos que não pertenciam a grupos locais eram aqueles sob a disciplina da igreja, os quais eram removidos da comunidade depois de flagrados em pecado. Veja 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1 a 13 e Gálatas capítulo 6, versículos 1 a 5. A Bíblia diz que o cristão sem a igreja local é como o órgão sem o corpo, a ovelha sem o rebanho ou a criança sem a família. É uma situação anormal, como dá a entender a Bíblia quando diz: e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Veja Efésios capítulo 2, versículo 19, parte B. Os valores de hoje que advogam a independência e o individualismo criaram muitos órfãos espirituais, os crentes peregrinos ou os sem igreja, que ficam circulando de uma igreja para outra sem filiação, responsabilidade ou compromisso. Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem se unir ou mesmo frequentar uma igreja local, mas Deus discordaria veementemente. A Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para sermos ativos e comprometidos numa comunidade local. Por que você precisa da família eclesiástica? A família eclesiástica identifica-o como cristão verdadeiro. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Jesus disse: o amor de vocês uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. João capítulo 13, versículo 35. Quando nos reunimos em amor,
como uma família na igreja, com diferentes formações, raça e posição social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Veja Gálatas capítulo 3, versículo 28. Veja também João capítulo 17, versículo 21. Você não é o corpo de Cristo isoladamente. Precisa de outros para expressar essa condição. Juntos, não separados, somos o corpo do Senhor. Veja 1 Coríntios 12, 27. Aqui ele deixou uma frase de destaque. A igreja sobreviverá ao universo, assim como sua função nele. A igreja tem uma função, ser o corpo de Cristo. Essa função de sermos o corpo de Cristo vai sempre existir, mesmo depois que o universo terminar. A família eclesiástica retira-o do isolamento egoísta. A igreja local é a sala de aula, onde você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Ter compaixão do outro, entender a dor do outro, entender a fraqueza do outro. Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a compartilhar suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela. Ou, se uma parte é honrada, as demais compartilham de sua honra. Veja 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. Somente pelo contato regular com fiéis comuns e imperfeitos podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento. Sermos unidos e dependentes uns dos outros. Veja Romanos 12, versículo 4 e 5, 1 Coríntios 12, versículo 25, Efésios 4, versículo 16, Colossenses capítulo 2, verso 19. O companheirismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros quanto o somos com Jesus Cristo. Deus espera que entreguemos nossa vida uns pelos outros. Muitos cristãos que conhecem João, capítulo 3, verso 16, desconhecem 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre pelos outros irmãos, uma disposição para amá-los da mesma forma que Jesus o amou. A família eclesiástica ajuda a desenvolver músculos espirituais. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como espectador passivo. Somente a participação nas ilimitadas atividades da igreja local desenvolve a musculatura espiritual. A Bíblia diz: à medida que cada parte realiza o seu trabalho em especial, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. Efésios capítulo 4, versículo 16, parte B. As expressões uns aos outros ou uns dos outros são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Recebemos ordem para amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, submeter-nos uns aos outros e sermos dedicados uns aos outros, além de muitas outras obrigações mútuas. Isso é ser membro.
do ponto de vista bíblico. Essas são as responsabilidades familiares que Deus espera que você cumpra na comunidade local. Com quem você vem agindo dessa forma? Pode parecer mais fácil ser santo quando não há mais ninguém por perto para frustrar suas preferências. Mas essa é uma santidade falsa que não foi posta à prova. O isolamento é deliberadamente enganoso. É fácil nos enganarmos, pensando sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade manifesta-se nos relacionamentos. Precisamos mais que da Bíblia para crescer. Precisamos de outros irmãos. Vou ler de volta essa frase. Precisamos mais que da Bíblia para crescer. Nós precisamos de outros irmãos. Crescemos mais fortes e mais rapidamente aprendendo uns com os outros e sendo responsáveis uns pelos outros. Quando os outros compartilham o que Deus está lhes ensinando, também aprendemos a crescer. O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você na família cristã. Isso se chama ministério. E o Senhor lhe concedeu talentos para essa missão. Um dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar toda a igreja. Paulo escreveu isso em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A comunidade local é o lugar planejado por Deus para que você descubra, desenvolva e utilize seus talentos. Você até pode ter um ministério mais abrangente, mas será algo adicional a seu serviço no corpo local. Jesus não prometeu edificar seu ministério, prometeu edificar a igreja dele. Você participará na missão de Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou entre os homens, Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo. Nos dias de hoje, usa o corpo espiritual de seu Filho. A igreja é o instrumento do Senhor neste mundo. Não devemos apenas ser exemplo do amor de Deus, amando-nos uns aos outros. Devemos também transmiti-lo em conjunto ao restante do mundo. Esse é um privilégio maravilhoso concedido a todos nós. Como membros do corpo de Cristo, nós somos suas mãos, seus pés, seus olhos e seu coração. Ele realiza sua obra no mundo por meio de nós, e cada um tem uma contribuição a dar. Paulo afirma: Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus, e a Ele nos unimos nessa obra grandiosa. A boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Efésios capítulo 2, versículo 10. A família eclesiástica irá impedi-lo de retroceder. Nenhum de nós está imune à tentação. Nas circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de cometer qualquer pecado. Veja Jeremias, capítulo 17, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Esse texto de Jeremias 17, 9 fala que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Deus sabe disso, então nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. A Bíblia diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Não é da sua conta, não é uma frase cristã. Somos chamados e recebemos ordem
para nos envolvermos com a vida uns dos outros. Se você conhece alguém que se mostra espiritualmente inconstante neste exato momento, é sua responsabilidade procurá-lo e trazê-lo de volta à comunhão. Tiago adverte: prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Tiago capítulo 5, versículos 19 e 20. Um benefício relacionado à igreja local é que ela também proporciona a proteção espiritual de líderes devotos. Deus atribui aos pastores a responsabilidade de guardar, proteger, defender e cuidar do bem-estar espiritual de seu rebanho. Veja Atos, capítulo 20, versículos 28 e 29, e Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 17, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Aqui a frase de destaque é: Jesus não prometeu edificar seu ministério. Ele prometeu edificar a igreja dele. Então é por isso que nós precisamos ficar em uma igreja local. Quando nós estamos em uma igreja próximo a um local, nós temos relacionamento com outras pessoas que todos estão em Cristo e vamos crescer juntamente com a igreja. Mas aquele que é egoísta e pensa que pode ter um ministério isolado, Jesus não prometeu edificar esse tipo de ministério. Então você estará longe do propósito de Deus. Prosseguindo aqui, a Bíblia diz: a responsabilidade deles é zelar pela alma de vocês. Aqui ele está falando a respeito dos líderes. A responsabilidade dos líderes é zelar pela alma das pessoas que estão na igreja. E eles sabem que devem se responsabilizar por isso diante de Deus. Veja, a responsabilidade dos líderes: cuidar das almas que estão na igreja, sabendo que essa responsabilidade deverá ter prestação de contas diante de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Satanás exulta ao ver fiéis afastados, desligados da vida do corpo, isolados da família de Deus e indiferentes para com os líderes espirituais, pois ele sabe que tais crentes estão indefesos e impotentes contra suas estratégias. Está tudo na igreja. Em meu livro, Uma Igreja com Propósitos, explico como fazer parte de uma igreja saudável é essencial para viver uma vida saudável. Espero que você também leia esse livro, pois ele o ajudará a compreender como Deus planejou a igreja especificamente para auxiliá-lo a cumprir os 5 propósitos que ele tem para a sua vida. Ele criou a igreja para satisfazer suas 5 necessidades mais importantes: um propósito para o qual viver, pessoas com quem viver, princípios pelos quais viver, uma profissão para se sustentar e força para seguir vivendo. Não há outro lugar no mundo em que você possa achar esses 5 benefícios em um só lugar. Os propósitos de Deus para a igreja são idênticos aos 5 propósitos que ele tem para você. A adoração ajuda-o a se concentrar em Deus. Esse é o primeiro propósito. O primeiro propósito é nós adorarmos a Deus. Então, com a adoração que nós realizamos na igreja, nós cumprimos o nosso primeiro propósito. Nós conseguimos nos concentrar em Deus. O nosso segundo propósito é pertencermos à família de Deus. Quando você está na igreja, a comunhão ajuda-o a enfrentar os problemas da vida. Nós estamos nos relacionando com os outros irmãos como uma família. Nessa comunhão, nós cumprimos o segundo propósito. Nós fazemos parte de uma família e conseguimos enfrentar os problemas da vida. O terceiro propósito é sermos semelhantes a Cristo.
Cristo fez a diferença na terra. Esse é o terceiro propósito. Sermos a diferença também como Cristo foi. Então, o discipulado que existe na igreja ajuda-o a fortalecer a fé. Esse é o terceiro propósito. O quarto propósito é servirmos as outras pessoas com a nossa profissão, com aquilo que nós recebemos de Deus. Esse é o nosso quarto propósito. Quando nós estamos numa igreja local, o ministério ajuda-nos a descobrir os nossos talentos e nos coloca a usar os nossos dons em benefício de outras pessoas, nos coloca no serviço. Então a igreja nos ajuda a cumprir o quarto propósito. E o evangelismo ajuda-o a cumprir a sua missão. O quinto propósito é falarmos a respeito desse amor para outras pessoas. Se nós estamos recebendo o amor de Deus, precisamos comunicar esse amor de Deus para outras pessoas. Quando nós estamos numa igreja local, a igreja local nos ajuda a cumprir a missão. Então nós vemos que os 5 propósitos que ele fala aqui nesse livro: adorar a Deus, fazer parte da família de Deus, sermos semelhantes a Cristo, usarmos os nossos dons e talentos a serviço dos outros e evangelizarmos, nós conseguimos realizar todos eles quando nós estamos em uma igreja local. No mundo não há nada que se compare à igreja. Sua escolha. Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da família universal dos seres humanos. Mas essa criança também se torna membro de uma família específica, onde será nutrida, cuidada e crescerá, forte e saudável. O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Quando você nasce de novo, torna-se automaticamente parte da família universal de Deus, mas também precisa se tornar membro de uma versão local da família de Deus. A diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela está no comprometimento. Os frequentadores são espectadores que ficam à parte. Os membros envolvem-se no ministério. Os frequentadores consomem. Os membros contribuem. Os frequentadores querem os benefícios que a igreja propicia sem participar das responsabilidades. São como casais que querem viver juntos sem o compromisso do casamento. Por que é importante filiar-se a uma igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com irmãos e irmãs espirituais, não somente na teoria. Deus quer que você ame pessoas reais, não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, mas jamais a encontrará. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus faz. No livro de Atos, os cristãos de Jerusalém eram bem específicos em seu compromisso uns com os outros. Eram dedicados à comunidade. A Bíblia diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Atos capítulo 2, verso 42. Hoje, Deus espera que você se comprometa com as mesmas coisas. A vida cristã é mais que apenas um compromisso com Cristo. Inclui o compromisso com os outros cristãos. Os cristãos da Macedônia compreenderam isso, como Paulo relata. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. 2 Coríntios capítulo 8, verso 5. Tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir, uma vez que você tenha se tornado filho de Deus. Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de fiéis. A primeira decisão traz a salvação, a segunda, a comunhão. Dia 17, pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: sou chamado para pertencer, não apenas para crer. Então nós vemos aqui, nessa primeira tarefa, são sempre 3 tarefas que existem no final da meditação. Um tema para reflexão, um versículo para memorizar e uma pergunta para meditar. No tema para reflexão, sou chamado para pertencer,
não apenas para crer. Então, eu e você somos chamados para pertencer a uma igreja. Nós fomos chamados para fazer parte de uma família. O exemplo que o pastor Rick Warren apresenta nessa leitura que fizemos hoje é muito claro. Nós, quando nascemos para a família dos humanos, mas nós nascemos numa família específica, onde nós vamos crescer e vamos nos desenvolver. Assim também, quando nós aceitamos a fé em Jesus, nós fazemos parte do corpo de Cristo, mas nós precisamos ter uma família onde nós vamos ter relacionamentos com outros cristãos e vamos crescer também espiritualmente. Então nós somos chamados não apenas para crer em Jesus, como existem muitas pessoas que dizem: eu creio em Deus. Você vai a alguma igreja? Eu não vou a nenhuma. A igreja é um lugar muito ruim, é um lugar onde existem pessoas que parece que são piores do que as pessoas do mundo. Eu conheço a igreja e a igreja é 10 vezes pior. De fato, a igreja é pior. Jesus uma vez disse: os sãos não precisam de médico, mas os que precisam de médico são os doentes. E muitas vezes, quando você chega numa igreja, estão exatamente as pessoas que estão doentes. São as pessoas que adulteram, mentem, falham, caem, erram, tropeçam, que estão ali querendo se arrepender e dizendo: Jesus me ajuda. E quando você entra nessa igreja, muitos vão dizer: não, obrigado, eu não quero fazer parte disso. Mas, como o pastor Rick Warren falou, muitos conhecem João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu criei nele, então eu estou salvo. Mas esquecem de 1 João, capítulo 3, versículo 16. Assim como ele amou a nós, amemos também da mesma forma o próximo. Essa segunda parte, em que nós precisamos ser parecidos com Cristo e fazer o mesmo em relação ao próximo, é a parte que não queremos fazer quando dizemos: eu não quero fazer parte de uma igreja local. Eu não quero porque as pessoas vão saber a respeito da minha vida. E é exatamente para isso. Aquele que realmente faz parte do corpo de Cristo vai participar da vida de outras famílias, vai entender e conhecer o problema das outras pessoas e vai desenvolver os seus talentos, habilidades e capacidades para realizar a ajuda aos outros. E também receberá a ajuda nas suas fraquezas e naquilo para o que precisa. O propósito de Deus é reunir os cristãos em um corpo, assim como os rins, o intestino, os pulmões e o sangue e tudo o que nós temos precisa estar reunido para que tenhamos vida, assim também nós, quando cremos em Jesus, precisamos estar em uma igreja local, porque na igreja local é possível o crescimento e o desenvolvimento dos 5 propósitos que Deus tem para nós que estão relatados neste livro. O primeiro propósito, adorar a Deus. O segundo propósito, nós fomos feitos para fazer parte de uma família, a família de Cristo, o corpo de Cristo. Terceiro propósito, nós fomos chamados para sermos semelhantes a Cristo. Na igreja, no discipulado. O quarto propósito, assim como Cristo serviu a nós, dando a sua vida, nós somos chamados a usar os dons e talentos para realizar o propósito de Deus na nossa vida, servindo aos outros com os nossos dons e talentos. Esse é o quarto propósito, o serviço pelo próximo. E o quinto, cumprir a evangelização, pregar a respeito de Jesus para os outros. Versículo para memorizar. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos capítulo 12, versículo 5. Pergunta para meditar. Meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? Qual é o seu nível de envolvimento com relação à sua igreja?
Você está como membro de uma igreja? Você está pensando em fazer parte da igreja? Ou você está batendo na noiva de Cristo, dizendo: a igreja é tudo uma máfia, eles querem o meu dinheiro, só existem pessoas ruins, é o pior lugar para se estar. Quando você faz isso, você está criticando a noiva de Cristo. Você está criticando a amada do Senhor. Então, esse dia 16, dia 17, que é o dia que fala sobre um lugar ao qual pertencer, nos dá o esclarecimento da importância de que termos uma igreja local. Nós, quando aceitamos a Cristo, fomos chamados a fazer parte da família de Deus. E a melhor forma de fazermos parte da família de Deus é encontrarmos uma igreja local, um lugar específico para pertencer. A graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida e vamos continuar lendo os próximos dias, crescendo no conhecimento dos propósitos de Deus. A graça e paz de Cristo, hoje e sempre. Amém.